Tassinari, sou coordenadora de eventos, e hoje a gente vai ter a palestra com a convidada Thaisa Kleinubin, e eu vou falar um pouquinho do currículo da Thaisa. A Thaisa ela é formada em arquitetura, tem Master científico em arquitetura sustentável, estudou artes plásticas aqui na UDESC também, tem um escritório de arquitetura há mais de 15 anos, mas antes disso ela trabalhou na Europa em diversos lugares, trabalhou em Berlim, em Roma e Copenhague, trabalhou com o artista Alfredo Pirri em Roma, que trabalhava já com obras de arte no espaço público. Atualmente, a Thaisa dirige um escritório de arquitetura especializado em arquitetura sustentável e também ela faz expografia e cenário para exposições de arte. Inclusive, ela acabou de inaugurar uma exposição na Caixa Cultural em São Paulo. E hoje ela é a coordenadora de mobilização do movimento ODS de Florianópolis, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Gente, chique demais. Então, Thaisa, te convido, por favor, a palavra é tua. Oi, boa tarde. Obrigada, gente, pela presença, pelo interesse. Obrigada, Roberta, pelo convite. Eu queria parabenizar a galeria e a equipe por essa iniciativa, por fomentar esse debate sobre a arte, sobre os caminhos, as intersecções e todas as possibilidades que a arte nos abre, nos permite, e principalmente falar sobre o papel social da arte, falar sobre a importância, a necessidade de enxergar a arte, interpretar a arte também como um agente de transformação social. Então, como a Roberta descreveu, né, no meu percurso profissional, eu tenho essa conexão entre arquitetura, arte, sustentabilidade. E é por isso que, especialmente por isso que hoje ela me convidou para falar sobre a arte como consciência ambiental. E eu escolhi falar de um artista que eu gosto muito, é bastante conhecido, é um dos mais renomados e respeitados artistas do cenário mundial. Eu acredito que espero que vocês já conheçam, ou se não conhecem, que se interessem e que aproveitem a apresentação. Eu escolhi falar dele justamente porque ele trabalha com a questão ambiental, ele se considera um ativista da questão ambiental e contra, né, o aquecimento global. Eu vou falar um pouquinho para vocês, vou tentar ser bem rápida, mas eu acho que é interessante falar um pouco do meu percurso pessoal, além, né, do profissional, e explicar para vocês por que eu estou aqui e por que eu estarei falando dele, por que eu escolhi falar do Eliasson. Eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada, uma criança privilegiada, no sentido que eu sempre me emocionei muito com a arte. Então, eu vejo isso como um grande privilégio, né? A gente conseguir se permitir emocionar pela arte. Então, apesar de ter nascido numa cidade relativamente pequena e sem muitos recursos, isso sempre foi muito presente. E, assim como eu acho a maioria dos arquitetos, eu também escolhi fazer arquitetura por acreditar que é uma profissão que tem uma certa subjetividade e que nos permite, enfim, se aproximar da arte. E eu vim para Florianópolis estudar na UFSC e realmente eu acho que a arquitetura tem sim nos abre sim essa possibilidade e é uma profissão incrível que eu amo muito. Porém, para mim não foi o suficiente, né? Eu queria um pouco mais de arte, um pouco mais dessa subjetividade. Então eu decidi estudar arte na UDESC, na época era o curso de artes visuais. Artes plásticas, hoje é artes visuais. E eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei, uma das melhores decisões da minha vida, porque foi ali, estudando arte, que eu aprendi, compreendi o que é uma coisa chamada conceito, falando de uma forma bem superficial, claro, e simples, né? O conceito ou a poética, né, da arte, que
no meu ver, não é nada mais do que o fio condutor que conecta, né, que traz a primeira ideia, a primeira emoção do artista, até o momento em que a gente se depara com a obra de arte, né, passando por todo um estudo, uma pesquisa, uma emoção, depois uma técnica, depois, né, uma mídia, um suporte. E quando eu entendi o conceito do conceito, para ser bem óbvia, é como se tivesse se aberto uma grande porta, uma grande janela na minha vida, e onde a profundidade se tornou muito mais interessante. Então, eu acabei trazendo isso para a minha vida mesmo, para o cotidiano, até a ponto de se tornar uma questão de autoconhecimento e de começar a me perguntar, a me questionar quem era a Thaisa e qual era o conceito que eu tinha e como ele poderia ser mais coerente e talvez até o que a gente chama hoje de propósito, né? ou algo assim. Então foi através disso que eu depois me especializei em sustentabilidade, apesar do percurso, dos caminhos. E, claro, porque senti a urgência e a necessidade de fazer com que a minha profissão tivesse menos impacto e mais valor e contribuir mais com esse processo tão grave, né, que a gente vive. Foi mais ou menos nesse caminho que eu me apaixonei pela arte e comecei, apesar de trabalhar como arquiteta, comecei a falar muito sobre arte, a convidar as pessoas, a incentivar as pessoas para que elas também se interessassem pela arte, pela profundidade da arte, por abrisse também essa janela, né, dentro do seu cotidiano. E aí comecei, talvez, me tornei até um pouco chata, enfim, mas eu chamava as pessoas, convidava as pessoas, e muito, muito curioso como elas respondiam, elas correspondiam a esse convite. E apesar de tudo, né, apesar de talvez ser um pouco incisiva, você não é obrigado, você nunca será obrigado a entender uma obra de arte, a se aprofundar numa obra de arte, aí percorrendo o conceito até o final. Enfim, a obra de arte sempre ela é muito generosa e ela te permite que você adentre as camadas que você quiser, no momento que você quiser, a ponto de muitas obras não terem nem título, né? Que é uma forma de deixar você completamente livre para imergir, eu gosto dessa expressão, né, nas diferentes camadas que essas obras carregam. E, de qualquer forma, apesar disso, eu acho muito curioso, acontece muito, a forma como as pessoas respondem de forma até agressiva quando você fala sobre arte contemporânea, né? É uma coisa que desperta sentimentos muito estranhos, inusitados até, né? Então, tem muita gente que se torna, que confronta, né? Que começa a te fazer 1000 perguntas para ver se você consegue, talvez, perder o raciocínio, né? E tem gente que tem ódio, e tem gente que tem o verdadeiro ranço, né? E é complicado, é estranho. Mas eu vou contar para vocês a história decidi contar para vocês a história da minha sogra, que eu acho que ela vai exemplificar bem o final desse trajeto, desse caminho, dessa história que liga, então, essas minhas escolhas e o meu percurso com o Olafur Eliasson, lá no fim. A minha sogra é uma mulher, a minha ex-sogra, tá? Não é mais, mas, né, é viva e tal. A minha ex-sogra, ela é uma mulher muito forte, muito interessante, muito culta, muito forte no sentido de ser mesmo chata, assim, exigente e tal, mas muito interessante, muito curiosa. E como boa italiana que é, e romana, nascida em Roma,
ela era muito interessada na arte, muito apegada, uma estudiosa, até diria, da arte, mas ela gostava da arte clássica, especialmente a arte renascentista. E ela era extremamente radical de que a arte era aquilo. Era aquela, o figurativo, a representação, e os temas, e até mesmo a história do artista, ela gostava de entrar nas camadas, mas ela chegava até um certo ponto. E quando nós nos conhecemos e começamos a conversar sobre a arte, nos aproximamos, nos tornamos amigas, então começou entre nós uma espécie de uma disputa muito educada, a gente se respeitava muito, claro, mas para uma convencer a outra de que, né, dos limites da arte. Então eu puxava para a arte contemporânea e ela puxava para a arte clássica. E eram debates intermináveis e conversas que muitas vezes não davam em nada, né? Mas o que ela fazia? Ela me chamava para ir ver Rafael. E, óbvio, imagina, eu saí lá de Chapecó, estou lá em Roma e vou ver a mostra do Rafael. Para mim era uma loucura, eu me emocionava, eu entrava, né, assim, você entra com a alma aberta, né, você chora, se emociona, e é lindo, e o espaço é lindo e tal. E aí ela ficava bastante satisfeita. E aí eu dizia, vamos ver o Lucian Freud. E aí... não sei se vocês conhecem o artista, mas assim, a imagem já fala um pouquinho por si, né? A gente já tem ali uma coisa distorcida, uma coisa que vai, né, que vai muito além da figuração e tal. E, enfim, ela ia, a gente era parceira, ela ia e no fim das contas ela reclamava, questionava e saía logo, ficava uns minutos e ia embora. Aí ela me levava a ver Botticelli. Aí eu chorava de emoção, achava maravilhoso, ficava pressionada e tal, e ela ficava satisfeita. Aí eu levava ela a ver Francis Bacon. Aí ela passava mal, me xingava, reclamava, e não compreendia, não se permitia compreender. Ela não se permitia querer acompanhar o conceito da obra, o conceito do artista. Eu dizia para ela, sogra, é pior para você, né? Você que está deixando de sentir essa emoção, de vivenciar essa experiência, de conhecer um pouco mais, né? De aprender. Mas, enfim, aí ela me levava para ver Monet. E Monet, para ela, era o limite do abstrato. Ali deu. Né? O máximo é o impressionismo e eu já percebi que muitas pessoas param no Monet, né? É interessante, porque começa um abstracionismo ali e daí pronto. E de novo, imaginem eu sair lá de Chapecó, ver Monet, né? Emoção, choro. Então, enfim, aí eu radicalizei, chutei o balde, acho que fui longe demais, mas levei ela a ver Basquiat. E aí foi insuportável. Ela ficou, acho que, uns 5 minutos e quase que eu perdi a minha parceira de arte contemporânea. Mas, enfim, decidimos ir juntas para a Bienal de Veneza. E sempre, né, enfim, nos respeitávamos bastante. E a Bienal de Veneza, não sei se vocês já foram, conhecem, mas é um espaço gigantesco, né, muito grande. Tem vários pavilhões, tem os arsenais. Então, é um evento para que você precisa de uns 2 dias para passear, conhecer. E ele é muito... Ele deixa você bastante zureta, né? É muita informação, é muita arte. Então, ele te deixa baratinado. Eu me esqueci uma boa expressão agora. Mas, enfim, vocês, né, te deixa um pouco... cansado de tanta informação, tanta arte, tanto assunto. Mas, enfim, na metade do 2º dia, a gente estava entrando nesse pavilhão. Eu sabia que tinha a obra do Olafur Eliasson dentro do pavilhão, mas eu conhecia ele, mas não era ainda tão... Não gostava assim, não admirava tanto. E estava curiosa, mas, enfim, quando nós entramos naquele espaço, era uma sala escura,
um desses grandes pavilhões, desses grandes depósitos antigos, né, e arsenal. Então, com essas colunas enormes, um pé direito bastante alto, tudo escuro e em silêncio. Essa foto ela não representa a obra, porque ela foi feita com a câmera em tripé, né, captando a luz. Mas eu vou tentar descrever para vocês. Um ambiente todo escuro, com luzes estroboscópicas que piscam no ritmo dos segundos. E toda vez que ela pisca, uma bomba joga um pouco de água dentro de mangueiras de plástico que estão presas lá em cima, no teto. E aí essa mangueira, como ela vai recebendo a pressão, ela vai se movimentando e jogando essa água pelo espaço. E você não consegue ver esse processo porque a luz apaga e acende, então você vê essa água que vai aparecendo e essas gotas grossas e pequenas. E depois ela cai no chão com força e faz um barulhão assim, pá, pá, pá. E cara, eu fiquei louca, assim, eu achei aquilo maravilhoso, eu já me vi naquela água, e naquela sou eu, é você, somos nós na água, e foi incrível. E aí, de repente, você já deve imaginar o que aconteceu, né? Olho para minha sogra, ela estava visivelmente emocionada. Então, você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que eu ganhei, eu venci. Tá aí ela, querida. Muitas saudades. Eu venci, a arte contemporânea venceu. Né? Ela se permitiu se emocionar com algo que talvez ela não conseguisse controlar ou não conhecesse, ou enfim. E esse é o cara, esse é o Olafur Eliasson. Se ele conseguiu emocionar a minha sogra, ele é muito bom mesmo. E aí agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês dele. Ele é um dinamarquês que nasceu na Dinamarca, mas se criou mesmo na Finlândia. E esse fato, eu acho que é indissociável de quem ele é e da sua obra de arte, porque a Finlândia é um ambiente, como vocês sabem, bastante inóspito, com uma arquitetura, com uma natureza bastante agressiva, né, com montanhas e cachoeiras, uma escala gigantesca, um frio terrível, muita neve e muita escuridão, né, um lugar onde metade do ano é escuro, metade do ano é dia. E eu acho que nesse cenário a nossa escala, a escala humana, ela é um pouco diferente, né? A gente se sente a natureza se torna definitivamente protagonista. E depois, quando ele vai estudar arquitetura em Copenhague, eu imagino, entendo que ele perceba como nas cidades mais urbanizadas e tal, a arquitetura ela já não é mais protagonista, mas ela é uma coadjuvante. E a gente dá meio que como, né, é meio que normal, é meio que básico a gente ter o rio ali, a luz do sol lá, enfim, o conforto que a cidade contemporânea nos permite em relação a essa natureza, né? Então, ele começa a trabalhar desde cedo com essa preocupação de alertar e de nos fazer perceber que a gente é indissociável da natureza, a gente é indissociável do meio ambiente e que a gente tem a responsabilidade, né, de nos tornarmos coadjuvantes em relação ao cuidado, né, com as mudanças climáticas. Então, ele tem uma abordagem bastante interdisciplinar. Ele usa a arte, a ciência e a natureza para criar, então, essas experiências que são bastante imersivas. E, como arquiteto, eu acredito que seja uma influência muito forte. Ele trabalha muito com o espaço físico.
Então, essa imersão, no caso do Olafur, é muito literal, né? Você vai geralmente entrar e sentir a sua obra, as suas intervenções, instalações. E outra coisa que me fascina nele é justamente essa aparente simplicidade, né? Então você vê, ele usou uma mangueira de água, ele usou uma luzinha, né? E com isso ele conseguiu nos emocionar e nos conectar. Porém, se a gente parar um pouquinho para pensar e aí for mergulhando naquela coisa do conceito, né, das camadas, a gente vai entender que, na verdade, é tudo muito complexo, né? A gente tem o Sol que está a milhões de quilômetros e que se formou há milhões de bilhões de anos e que sem ele a gente não consegue, né, viver. É muito complexo. Mas a gente acaba dando tudo como muito simples, né? Ele está ali todo dia e a gente abre a janela e ele está ali. Então, ele também quer falar sobre isso, né? Ele também quer nos chamar a atenção para que a gente entenda que a simplicidade ela existe enquanto ela existe. No momento em que, com o desequilíbrio climático e as mudanças climáticas e o aquecimento global, isso começar enfim, a desaparecer, né? Então, essa simplicidade também vai desaparecer. E ele fala, né, ter uma experiência é participar do mundo, e participar do mundo é compartilhar a responsabilidade. Então, é por isso que ele quer trazer o espectador, né, o observador, para a experiência ativa do espaço. Ele tem um estúdio, assim, parece um estúdio de arquitetura. Ele tem um estúdio em Berlim, que é um edifício inteiro cheio de laboratórios, onde ele tem uma equipe enorme de uns 80 pessoas, né? E elas são de áreas bastante diversas, né? Então tem artesão, tem técnico, arquiteto, tem designer, tem cineasta, tem até cozinheiro, tem uma equipe imensa e ele trabalha muito, então a produção dele é extensa. Quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver que ele começa uma obra atrás da outra e tem obras espalhadas pelo mundo inteiro, realmente. Ele foi nomeado embaixador da boa vontade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, que a gente chama de PNUD, e ele também, durante o Social Good Summit, e ele também é bastante ativo, participa e colabora com o movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Vou começar falando, eu escolhi quatro projetos dele para falar para vocês. São simples, são fáceis de entender. E eu acho que eles vão também numa gradação em que vocês vão compreender o quanto ele vai se comprometendo e o quanto a arte vai derivando e vai se diluindo assim, entre a questão política, social e a arte em si. Então, o primeiro é o The Weather Project, que é o Projeto Clima, na tradução minha. Ele instalou esse grande sol artificial dentro do hall dessa galeria, desse museu, a Tate Modern, em Londres. Esse é o pavilhão principal, né, quando a gente chega. E ele fez uma coisa muito simples, tecnicamente. Ele fez esse semicírculo de lampadinhas amarelas monocromáticas e instalaram em cima, no teto, um grande espelho, uma superfície de espelho. O que fez com que esse pé direito se projetasse e a altura né, parecesse muito maior. E o sol virasse, então, uma circunferência e desse essa impressão de realidade, né? E, além disso, ele tem ali uma névoa artificial que faz com que tudo fique amarelo e tudo fique mais surreal, assim, a experiência seja mais interessante. Então, é importante também imaginar que nós estamos em Londres, no inverno, numa cidade que está super fria lá fora, que tem neve, que está escura.
E aí as pessoas começam a frequentar esse local, e a deitar ali, e a brincar com o seu reflexo no espelho, e a sentir a necessidade, a indissociação do ser, da nossa vida, do astro, da energia, de uma coisa que parece tão simples, mas faz tanta falta, né? No inverno, durante o inverno, ou então num futuro talvez distópico. Então as pessoas começam a frequentar, e no fim das contas isso se torna uma grande praça de interação social. Esse eu acho que foi o projeto que realmente foi um divisor de águas na carreira dele, assim, projetou ele para o mundo todo e tornou ele muito conhecido. O outro projeto é o Ice Watch, que é também tradução livre e observação do gelo. Ele desenvolveu esse projeto com a Minnick Rosen, e consiste basicamente em trazer pedaços de iceberg lá do Oceano Ártico, dos fiordos da Groenlândia. Esses pedaços eles se descolaram dos icebergs e que estavam à deriva no oceano. Então ele foi lá e resgatou eles e trouxe para o meio dessa praça em Paris durante a COP de 2021. Ele colocou eles são 12 pedaços, ele colocou eles assim nesse círculo para justamente fazer uma referência ao relógio e ao tempo. E ele, enfim, não precisa falar muito, né? A gente não precisa descrever, é muito forte, é muito intenso. E as pessoas, eu gosto muito do fato dele estar no espaço público, porque aí as pessoas são um pouco obrigadas também a passar por ali, se questionar e tentar entender o que é e fazer a reflexão que ele está propondo, né? Então, eu não vi, mas eu acho muito interessante ouvir ele falando, a opinião dele, sobre como as pessoas aqui, como eles resgataram os icebergs antes que eles virassem água, né, derretessem e virassem água. Aqui ele, o engenheiro, lá no estúdio dele em Paris. E ele fala, as pessoas chegavam e botavam a mão no gelo, e elas diziam, é gelado. E ele dizia, gente, todo mundo sabe que é gelado, mas como é diferente o que você sabe do que você vivencia, né? E as pessoas só então compreendiam, né, o que, sentindo, usando realmente os seus sentidos, a real dimensão do problema. Né? Além disso, as pessoas compreendiam que a moça está beijando ele porque é lindo, é de uma beleza ímpar. E isso, na verdade, é uma rocha, uma montanha de gelo que foi criada por milhares de anos. E as pessoas compreenderam facilmente, rapidamente, que depois de alguns dias elas teriam desaparecido, elas iriam desaparecer. Então, eu acho uma obra incrível e que simboliza bem esse assunto, né? E demonstra o quanto ele é realmente comprometido, né? A outra obra que aí a gente vai indo nessa direção de desdobrar a arte mesmo em aspectos mais de abrangência social, né? Esse chama Little Sun, o Pequeno Sol, e eles desenvolveram então uma lâmpadazinha em formato de sol, que é uma lâmpadazinha fotovoltaica. Então ela tem um painelzinho fotovoltaico atrás. Isso foi lá em 2012, então a tecnologia era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Mas o que acontece? A ideia era distribuir essas lâmpadas justamente para comunidades muito vulneráveis, principalmente na África, para pessoas e crianças e jovens que não tinham acesso à luz elétrica. Então, primeiramente, para evitar que eles usassem lamparinas de... Como é que é o nome daquele? Querosene.
que eram não só tóxicas, mas altamente inflamáveis. Então, aconteciam muitos acidentes, incêndios, acontecem até hoje, mas com esse material inflamável. E, além disso, ele ajudava também a facilitar aos jovens e adolescentes ao estudo. Então, ele adicionou, depois de alguns anos depois de 2 anos, mais ou menos, eles fizeram um cálculo estimado que esse projeto tinha adicionado 50 milhões de horas de estudos às jovens, crianças e adolescentes vulneráveis. A gente dá por certo, né? De novo, que a gente vai apertar o botão e vai ter luz. Mas não é tão simples assim. Pode acontecer rapidamente de um dia a gente apertar o botão e não ter a luz. Claro que o Olafur ele usou da influência dele para mobilizar instituições, para mobilizar a sociedade, para conseguir comercializar essa lâmpada e conseguir retornar, né, para as comunidades isso em forma de subsídio e também em forma de mais lâmpadas para que eles pudessem chegar a mais e mais pessoas. Então, a Tate Modern, que é esse mesmo museu de Londres, chegou a fazer a noite do blackout e escureceu toda a galeria e as pessoas pegavam a sua lâmpadazinha e eram obrigadas a se virar dentro do espaço, daquele espaço muito grande, né, somente com as suas lâmpadazinhas para ter essa experiência, então de ter apenas aquele foco de luz e claro, para fazer a publicidade do projeto dele. Aí ele vendia ela ela era vendida na loja, em vários museus, ela passou a ser vendida, mas para vocês terem uma ideia, né, ela tem esse painelzinho atrás e ela custava $30, que é bem razoável, né, até para nós, com o nosso em reais seria razoável, mas ainda assim financiava o projeto. Aqui a gente tem o senhor, né, que passou essa lâmpadazinha, precisava de 5 horas de carregamento do sol para depois ela produzir 4 horas de luz intensa ou 10 horas de luz baixa. Aqui uma outra intervenção que ele fez com as lâmpadas, sempre nessa expectativa de mobilizar, né, as pessoas, as instituições, a filantropia. Ele conseguiu arrecadar milhões de dólares em doação. E esse é o último projeto, a última obra, intervenção artística, que eu gosto especialmente. Eu acho que nesse ponto vocês já compreenderam bastante do conceito dele, já entenderam onde ele quer chegar e qual é o método que ele usa. Então eu não preciso nem falar muito. A obra fala por si. Ele simplesmente construiu um arco-íris onde você pode entrar, passear, caminhar dentro de um arco-íris. E esse é o Museu de Aarhus, que é essa cidade na Dinamarca. Você, obviamente, entra no museu, vê as obras de arte e, de repente, você é convidado a entrar fisicamente, literalmente, dentro de uma obra de arte. Então, é um espaço encantador. De lá de cima você vê toda a cidade e você consegue, então, ter essa inter-relação, né, entre a cidade, o espaço, a cor e você mesmo, né, caminhando ali naquele círculo. Além disso, e novamente, né, imaginem que a cidade, essas fotos foram feitas em dias lindos, de sol forte, no verão, mas imaginem que é uma cidade extremamente fria, muito escura, né, com longos invernos gelados e muito cinza e então esse arco-íris ele vai servir como, ele vai virar um marco também arquitetônico, um marco na cidade. Ele vai servir um pouco como um farol, né? Ele é visível, a cidade é toda com um gabarito bastante baixo, então ele é visível de muito, muito longe. E à noite eles iluminam, então realmente é uma coisa que acrescenta, agrega para toda a comunidade, né? E aí o que eu queria falar para vocês é que quando a gente decide entrar
no mundo da arte e entrar nessas camadas e imergir nisso, as coisas ficam muito mais interessantes, muito mais divertidas. Então, eu convido vocês a realmente se permitirem conhecer mais da arte, entender mais o que o artista quer dizer, por que ele está fazendo aquelas escolhas, como foi a trajetória dele, qual é a pesquisa dele, porque essas camadas todas vão realmente transformar a experiência da gente em algo muito, muito mais divertido e a gente só tem a ganhar e a aprender com isso, né? Então, para finalizar, né, eu acho que a gente tem que se jogar mesmo e submergir e imergir na arte contemporânea sem medo, e como a minha sogra se permitiu. E eu termino com essa frase do John Dewey, que é um teórico de arte. Ele fala que a arte é uma variedade da experiência e não da entidade em si. Ele defende que a arte ela só acontece quando o artista, a obra do artista, encontra o espectador e aquilo que acontece naquele momento é que realmente é a obra de arte e não o objeto ou a obra em si. Então, isso acho que simplifica e demonstra que realmente sem a gente se permitindo a viver a arte, talvez ela nem aconteça. É isso. Obrigada.